Tricolores de toda a terra, estamos no ar aqui com o Flu em Foco, trazendo para vocês informação e detalhes também da contratação do atacante Everaldo. Isso mesmo, no dia de ontem essa informação surpreendeu a todos os tricolores, né? A contratação do atacante Everaldo, jogador do Bahia, né? E assim, a torcida do Fluminense ficou empolvorosa aí com essa contratação, mas senti que a maior parte da torcida negativamente viu essa contratação, viu de forma negativa essa contratação. E a gente vai colocar aí na tela já dados dele, tudo sobre Everaldo, para que vocês possam conhecer melhor o jogador e tirarem as suas conclusões. Eu vou dar minha opinião aqui, mas a minha opinião não é definitiva. Cada um tem sua opinião, cada um tem sua forma de ver o mundo, e a sua opinião aqui é muito bem-vinda. Tá no ar o Flu em Foco, fica aí, que vamos ter bastante informação sobre Everaldo. É isso aí, galera. Agora, em definitivo, vamos falar aí sobre Everaldo, e a gente tem aqui informações para vocês, para esclarecer melhor para vocês quem é Everaldo. E antes de mais nada, eu queria pedir a vocês para se inscrever no canal e deixar o like, cara. O like é muito importante, o like diz que esse conteúdo é legal. E também tem aqui o sininho das notificações, dá essa moral pra gente. Não esqueça de fazer isso, é muito importante para o trabalho do Resenha, que vocês cheguem juntos. Beleza, galera? Vamos lá, vamos começar falando aqui da notícia da contratação do Everaldo, tá? Notícia trazida pelo GE, repercutida aqui pelo Netflu. Vamos lá, ó. Segundo informações do jornalista Elton Serra dos canais ESPN, o Fluminense contratou o atacante Everaldo. Desculpa, não é do GE, é do Elton Serra do ESPN. Então a ESPN que trouxe a informação. Faço aqui a minha retratação aqui, minha errata. Então vamos de novo. Segundo informações do jornalista Elton Serra dos canais ESPN, o Fluminense contratou o atacante Everaldo junto ao Bahia por cerca de 4,5 milhões. Esse valor a ser pago, porém, de acordo com o jornalista, será ainda menor. Isso porque as cifras serão abatidas do que o tricolor ainda teria a receber na venda do Gabriel Teixeira ao Bahia, realizada no final de 22. Matemática da negociação. Aí vem agora o GE. Aí sim, de acordo com Marcelo Neves, do portal GE, o valor do Everaldo será 700 mil euros, 4,1 milhões de reais. Porém, o Fluminense pagará apenas 200 mil euros, 1,2 milhões de reais, porque descontará um valor que o Bahia teria que pagar por Biel. O tricolor ainda teria que receber 500 mil euros, 3 milhões, pela venda do atleta criado Xerém. Logo, no fim das contas, terá que desembolsar 1,2 milhões de reais, parcelado entre 25 e 26. Então, assim, o valor de compra do jogador não é um valor tão alto, tá? Então, esse aí, tão alto não, é um valor baixo, podemos dizer. Bem baixo para os padrões do futebol brasileiro. A contratação de um atacante novo já era um desejo da diretoria antes da venda de Cauã Elias para o Shakhtar Donetsk. Com a saída do jovem, tornou-se mais urgente, uma vez que o Fluminense conta apenas com Germancano e Lelê para o setor. Então, o jogador, segundo aqui a informação, o Everaldo está vindo para substituir o Cauã Elias, e vai ser a contratação que faltava, segundo o jornal. Eu também tive, galera, até para poder deixar claro para vocês, ontem à noite eu tentei apurar melhor essa contratação, entender, na verdade, melhor essa contratação, para poder fazer esse vídeo de hoje. E a informação que eu tive ontem é que o Everaldo vem para fechar o ciclo de contratações, pelo menos nessa primeira janela do Fluminense. O Fluminense não vai mais buscar contratações nesse momento com a vida do Everaldo e do Otávio, tá bom? Então isso aí é importantíssimo também, vocês estarem cientes dessa informação. Vamos lá, vamos dar sequência aqui. Agora, galera, a gente vai trazer para vocês aqui as avaliações do Everaldo, para vocês poderem tirar as conclusões de vocês e eu também tirar a minha, tá? Eu queria dizer para vocês que eu fiz questão de ver isso junto com vocês e não antes, né? Porque eu queria que fosse algo mais orgânico para a gente formar opinião junto. Vamos lá. O Everaldo tem 33 anos, isso aqui é um problema, tá? O Everaldo vai fazer 34 agora em julho. Então, na verdade, nesse ano ele completa 34 anos. Um jogador que já tem uma idade avançada.
Aqui o índice dele nos últimos 12 meses não houve nenhuma contusão, tá vendo? Não teve nenhuma contusão. Nesse período ele teve um melhor desempenho ali por volta do finalzinho ali. Na verdade, no início de janeiro, né? Foi em janeiro desse ano que ele começou a ter um desempenho melhor. Durante o ano de 2024, ele teve um melhor desempenho em setembro, né? Que tá aqui com nota 7.1. Foi o melhor desempenho dele, foi em setembro. Aqui embaixo tem um mapa importante, ó. Olha aqui pro lado esquerdo aqui o mapa importante. Tem os pontos fortes e os pontos fracos. Ele é um centroavante, é um homem de área, é o pivô, é o cara que faz o pivô, que briga com a defesa. É aquele jogador que eu perguntei na coletiva pro Mano, e o Mano disse que o Fluminense estaria buscando esse jogador. Então, ele é esse jogador de área, esse centroavantão, tá? E aí aqui embaixo o mapa de calor dele mostra isso. Olha a característica do mapa de calor dele. Olha a incidência de calor aqui, ó, vermelho, tá vendo? Olha onde está o calor vermelho. Dentro da grande área, praticamente de frente pro goleiro, né? Ele é um centroavante. As características dele atendem àquilo que a gente está precisando, que a gente falou anteriormente. A necessidade de ter um homem de área, um cara que faça o pivô, que jogue entre os zagueiros. Ele é esse jogador pelo mapa de calor dele aqui, que vai mostrando isso também, tá bom? Até agora aqui a gente viu características até interessantes, tirando, e um ponto negativo até que é a idade, 34 anos que ele vai fazer. Ele tem 1,81m, também não é tão alto, então também não é uma referência tão boa. O ideal é se ele tivesse no mínimo ali 1,86m, 1,85m, mas não é, ele tem 1,81m e é destro, tá bom? Agora a gente vai para as estatísticas que mais preocupam, tá? A gente vai aí para as estatísticas que mais preocupam a gente. A gente vai mostrar aqui que é do Transfer Market. São os dados dele. Vamos lá. Ó, o Everaldo iniciou a carreira em 2011. Tá vendo aqui embaixo? Ó, o mouse onde o mouse tá passando? Ele iniciou a carreira em 2011. Ele era do Caxias, foi pro Grêmio. E aí na temporada 11 pelo Grêmio, ele não marcou nenhum gol, tá? Só que só teve um jogo também. Jogou apenas um jogo. Ali de 2013 até 2014, de 2012 até 2014, não tem referência aqui no Transfer Market. Não sei se ele ficou parado, contusão, não sei. Mas não tem referência aqui. Mas vamos para 2014. 2014 ele estava no Figueirense. Jogou 24 partidas pelo Figueirense. Fez 6 gols apenas em 24 jogos. 2015 ele jogou 11 partidas pelo Figueirense e não marcou gols. 2015, ainda na Série B, jogou pelo Paysandu, 3 jogos só. Não marcou gols. Depois de 2016. Olha só, em 2015 ele não fez gol no ano de 2015, tá, galera? Em 2016 ele foi pro Santa Cruz, jogou 3 jogos e não fez gol também pelo Santa Cruz. Temporada 16 e 17, ainda no ano de 2016 para 17, ele jogou pela Liga Saudita. Jogou 15 jogos pelo Al-Fazali. 15 jogos pelo Al-Fazali, fez 5 gols, deu 3 assistências. Voltou para o Brasil para jogar a Série A pelo Atlético Goianiense e fez 13 jogos. Não foi titular e nesses 13 jogos ele fez 5 gols. Depois ele foi para o México para jogar no Querétaro. Jogou 16 jogos pelo Querétaro, fez 3 gols. 2017-18, temporada 17-18, jogou só um jogo pelo Querétaro, teve uma contusão. Ficou praticamente toda a temporada parada pelo Querétaro, mas aí voltou no torneio Clausura. Fez 11 jogos e apenas um gol. Em 18-19 ele fez 11 jogos e nenhum gol pelo Querétaro. Em 18-19, já no segundo campeonato que tem por ano, ele fez 2 jogos e nenhum gol. E aí em 19 ele voltou para o futebol brasileiro para jogar na Chapecoense. E aí ele faz a segunda melhor campanha da vida dele como jogador. Pela Chapecoense ele fez 33 jogos e fez 13 gols no Campeonato Brasileiro da Série A. Ele foi o 3º artilheiro do Campeonato Brasileiro, só que fez 13 gols em 33 jogos. Foi a segunda melhor temporada da vida dele. Aí ele foi vendido para o futebol japonês, para o Kashima Antlers, que é o maior time lá do futebol japonês. Jogou 33 jogos e fez 18 gols. E aí ele fez a melhor campanha dele com a camisa como jogador de futebol. Uma temporada com 18 gols. Foi a melhor temporada da vida do Everaldo. 33 jogos, 18 gols.
21 ele já não foi bem no Kashima Antlers. Fez 28 jogos, só fez um gol, galera. Em 28 jogos, olha isso. E em 22 ainda pelo Kashima Antlers, 19 jogos, 5 gols. E aí, em 23 ele vem pro Bahia. A temporada 23 ele faz 33 jogos, 9 gols e 1 assistência. E na temporada 24, que foi o ano passado, ele fez 37 jogos e só fez 8 gols e 3 assistências. Galera, no total de gols, na carreira dele, que está terminando, ele está chegando a 34 anos de idade. No total da carreira dele, o Everaldo fez 294 jogos e apenas 74 gols. Teve contusões graves, jogou pouco, porque um jogador da idade dele já deveria ter pelo menos aí no mínimo aí uns 500 jogos, 600 jogos, talvez uns 500 jogos pelo menos, e fez apenas 74 gols. Então, ou seja, galera, a informação que a gente tem é que ele vem, né, para ser o centroavante que faltava ao Fluminense. E aí aqui é a minha opinião, tá? Vocês têm a opinião de vocês também, podem dar a opinião de vocês. Tá longe de ser o centroavante que a gente precisa. Everaldo pode ter até características do centroavante, do camisa 9 que a gente quer, o pivô, o jogador que joga dentro da área, mas está longe de ser esse jogador. Claramente, pelos números do Everaldo, ele mostra que ele... Eu já vi o Everaldo jogar, tá, galera? Tô falando aqui dos números, mas eu já vi jogando. O Everaldo nada mais é do que um centroavante trombador, com pouquíssimo recurso técnico, muito pouco, né? Fraco de bola aérea, fraco até mesmo nas funções que ele se incumbe a fazer, pelo que diz ali, ele seria esse pivô, esse jogador que faz pivô, e assim, com todo respeito à pessoa, que não é uma crítica à pessoa, o ser humano, é uma crítica ao que ele já fez pro futebol. É um jogador limitadíssimo, com pouquíssimos gols na carreira, a gente precisa de gols, né? Então assim, tá longe de ser o cara que vai resolver os problemas do Fluminense. Pode ser que aos 34 anos ele dê uma alavancada na carreira, e jogando do lado de jogadores como Arias, porque pelo que a gente viu ali, ele teve também a pouca oportunidade de jogar em grandes times. Ele jogou em poucos times considerados grandes. Jogou ali no Grêmio, uma temporada que ele não foi bem, e jogou no Bahia ali, que também foi uma temporada que ele não foi tão bem. E o Bahia não é um grande, o Bahia é um clube... Pode dizer que é um clube grande, mas não é um gigante como o Fluminense. Então, essa vinda dele para o Fluminense não faz sentido. Para mim, nenhum sentido essa contratação. E o Mário, mais uma vez, demonstra aí as incoerências dele, né? As inconsequências dele, porque o cara que estava disposto a oferecer milhões pelo Rony, quase um valor de compra de jogador de segundo centro de Europa, não tem valor suficiente para contratar um Alex Arce, não tem valor suficiente para ir no mercado buscar um centroavante que realmente iria resolver nossos problemas. Ele não tem condição de fazer isso. Na hora de contratar um centroavante, aí um homem de área, ele contrata um jogador com esses números, com essas características. Então, assim, e o pior, segundo falou aí, e segundo eu tenho informação também, não vai buscar esse centroavante, pelo menos nessa primeira janela. Ou seja, um jogador que a carreira inteira não chegou nem a 300 jogos e fez 74 gols na carreira inteira, e que a melhor temporada dele foi pelo Kashima Antlers, fazendo 18 gols numa temporada inteira, é o cara que vai vir para resolver a vida do Fluminense. É isso. Eu sou um cara que o Everaldo vai entrar em campo, eu não vou ficar levando essa opinião que eu tenho aqui, crítica, essa desaprovação da contratação para dentro do campo, para dentro da análise antes do cara jogar. Eu não vou fazer isso, porque isso se chama desonestidade intelectual. Eu jamais vou fazer isso. Eu vou dar tempo pro jogador. Eu vou dar tempo para ele. Agora, eu vou querer ver o cara jogar, como eu fiz com o Paulo Baia, como eu fiz com todos que vieram pro Fluminense. Paulo Baia jogou até pouco ainda. Acho que precisava jogar mais pra gente poder ver mais. Mas claramente parece ser um jogador muito limitado. Então, a mesma coisa com o Everaldo. Nada contra a pessoa, eu quero ver o Everaldo jogar mais, quero ver o Everaldo ter mais oportunidades, sim, mas de cara, quando a gente olha para essa contratação, não há justificativa nenhuma
para o Fluminense contratar o Everaldo. Nenhuma. O Everaldo, depois de quase estar no fim de sua carreira, uma carreira de altos e baixos, né? Uma carreira de muito mais... Altos e baixos não. Uma carreira de muito mais baixos do que alto. A balança do Everaldo é desfavorável, ela está lá embaixo. Ele é presenteado com o Fluminense, jogando um dos maiores clubes do futebol mundial. É isso que o Everaldo recebe de presente. Aí eu pergunto, onde está a meritocracia? Não tem meritocracia. Não tem meritocracia. Mas esse é um modelo de gestão que a gente conhece, que o Mário Bittencourt colocou em prática desde o primeiro dia da gestão dele. Né? Um clube que estava falido e que ele viu na aproximação com entes do futebol, entes políticos do futebol, grandes empresários, grandes empresas, grandes figurões do futebol. Uma espécie de uma troca de favores entre o Fluminense e essas pessoas. Não estou dizendo aqui, galera, que tem algo ilegal, tem nada de legal nisso. Isso é um modelo de gestão. Você pode chegar para os empresários e falar assim, olha, eu preciso, estou sem grana, pô, quero pegar um empréstimo com a sua empresa, um empréstimo é legal. Você pede um empréstimo, faz lá um empréstimo, registra em cartório, tudo direitinho, o clube consegue melhorar o fluxo de caixa dele, mas tem a contrapartida. A contrapartida é colocar jogador do empresário que não tem qualidade para estar no Fluminense. De alguma forma, quando vender um ativo da base, uma parte desse ativo ir para os empresários, né, por conta de pagamento de dívida. Então aí, esses são os modelos de negócio. Foi a saída que o Mário encontrou para tentar resolver o fluxo de caixa do Fluminense. Então, assim, essa saída encontrada resulta na contratação de Paulo Baia e agora também na contratação do Everaldo. Então, assim, não é o cara que a gente precisava. O Fluminense deveria ter feito um investimento melhor no mercado para trazer um centroavante que fosse realmente resolver a nossa vida, e não foi isso que o Fluminense fez. O Fluminense foi ao mercado buscar um jogador que está longe, mas muito longe de ser aquilo que a gente precisava ou aquilo que a gente almejava para o elenco do Fluminense. Então, vida que segue. Eu, aqui da minha parte, faço aqui a minha crítica ao Mário por ter sido contratado esse jogador, mas eu quero deixar muito claro que eu não vou julgar o jogador antes de o jogador jogar. De repente, vai que ele, aos 34 anos, futebol tem essas loucuras, gente. Vai que aos 34 anos ele deslancha com jogadores bons do lado dele e ele mostra aquilo que ele nunca mostrou na carreira inteira. Fica aqui apenas uma esperança, tá? Eu deixo aqui a minha esperança para que o Everaldo, né, aproveite a oportunidade da vida dele, mesmo no fim da carreira, e consiga aí entregar gols, entregar títulos e ser importante para o Fluminense. Ainda um agravante, não é um jogador da bola aérea, é um jogador que faz o pivô. Mas para ter o Everaldo, eu preferia manter o Cano. Se o Everaldo tivesse estatura, se fosse um jogador que fizesse gol de cabeça, pô, beleza, mas não é esse jogador. Pode ser que faça gol, vamos torcer para que faça, vamos torcer para que ele coloque em prática tudo isso. E nesses 74 gols dele, você sabe quantos foram de cabeça? Gols de cabeça do Everaldo. 7. Enfim, vamos torcer pelo Everaldo e ter fé, porque o Mário nos coloca numa condição de apenas ter fé. O que sobra para nós, torcedores, no caso do Everaldo, é fé e esperança, porque realidade, verdade, não tem nenhuma, tá? Então é isso aí. E peço a vocês também que não impliquem com o atleta antes dele jogar, deixa o cara jogar, vamos dar oportunidade pro cara, para que a gente possa aí tirar as nossas conclusões de uma forma justa. Valeu, galera, esse foi o nosso vídeo aqui sobre o Everaldo, saudações tricolores, fiquem todo mundo com Deus, e até amanhã. Amanhã estarei no Maracanã, cobrindo lá o jogo Fluminense Nova Iguaçu, farei o pré-jogo lá da área de imprensa, depois pós-jogo de casa, mas vou participar da coletiva do Mano, tá bom? Um abraço, galera, fica com Deus, valeu.